Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a questão de missões. Eu quero falar um pouco sobre isso e eu quero dizer sobre que muita gente quer saber o que Deus quer fazer na sua vida, né? Muita gente quer saber especificamente o que Deus quer, mas tem coisas que Deus também acaba colocando em nosso coração sobre a vontade dele. E é incrível porque na Bíblia mesmo fala sobre a questão de a gente fazer tudo com amor. Então isso já é um caminho mostrando pra gente, né, que Deus quer que a gente haja com amor, Deus quer que a gente faça a obra por amor, que faça a vontade dele por amor. E se você também ler 1 Coríntios 13, vai dizer sobre isso, que ainda que você profetize, ainda que você tenha o conhecimento do mundo, se não tiver amor, né, a pessoa falou, eu nada serei. Então você nada será se não tiver o amor. Então, eu vejo assim que o caminho é sobre a vontade de Deus, tem a ver com isso. Então, tem que ter amor para fazer a vontade dele. E eu quero falar sobre essa questão do amor que, por exemplo, eu botei aqui sobre a questão do chamado para missões. Então, ainda que tenha limitações agora, que ainda que as fronteiras estejam, né, mais fechadas, porque antes tinha a questão de, ainda que estava aberta, não era todo mundo que tinha condição, ainda tinha certas limitações, mas a fronteira estava aberta. Agora está com a fronteira fechada, mas ainda assim a gente tem que confiar em Deus, sabe? Ainda assim a gente tem que olhar para o alto e ver assim, se essa vontade de Deus vai acontecer de alguma forma, mesmo com as fronteiras fechadas. E aí eu vejo assim que a primeira coisa que você tem que ver sobre a questão de missões, né? Se você tem chamado a missões, se você já sabe que esse é o seu chamado, então a primeira coisa é você identificar qual país você mais ama, além do seu, né? Eu digo sobre qual país que tá no seu coração, que você gosta das músicas, que você gosta da linguagem, que você gosta da cultura, que você se identifica com o povo, ou que você ama o povo, sabe? Então, aí já é um grande indício de que Deus está te chamando para isso, sabe? Que está te chamando para este local, que tem algo que Deus quer fazer com você, para você abençoar esse local. Eu vou pegar um pouco de água aqui, gente, Então, além disso, né, eu vejo assim que você já sabe qual é a língua, qual é o local, então agora é você se preparar. Um dos meus problemas sobre isso que eu vi é que eu não me preparei tanto, que eu não me preparei muito. E assim, mas é incrível porque a minha história com os Estados Unidos, minha história com o inglês, assim, eu já tinha contato, eu já gostava. Deixa eu só... Então, tudo isso ajuda, sabe? Tipo, de você gostar da língua, de você gostar das pessoas. E eu vejo, assim, que é uma tortura muito grande pra, por exemplo, para pessoas que moram num local e ela não gosta do local, ela não gosta do país, ela não gosta da língua. Isso é uma tortura muito grande, sabe? Elas mesmo se torturam sobre isso. E eu vejo, assim, que por estar no mesmo local, que não gostam, que continua morando no local que ela não gosta, eu vejo assim que a tortura cada vez mais aumenta, a própria pessoa se tortura sobre isso, e eu vejo assim que não é isso que Deus quer pra gente, sabe? É claro que vai sim haver sacrifícios, vai sim
tem aquela parte de você sofrer, por exemplo, eu mesmo sofro por não saber falar a língua, ou por eu poder comunicar como eu gostaria com pessoas, ou fazer amizades, porque eles não vão entender português, mas ainda assim eu tenho uma paz por conta de que eu gosto do inglês, eu gosto da língua, eu gosto do país, eu cada vez mais sinto amor por este país. Então, isso ajuda muito, sabe? Na questão de que eu vou correr atrás, né? Eu vou estudar sozinho inglês e diminui a minha dor também por eu estar longe dos meus pais, por conta de que eu tenho amor por onde eu estou, sabe? Então eu vejo assim que é bom a gente identificar primeiro sobre, como eu falei, né? Qual o país que você ama, sabe? E o amor é incrível por conta de que apresenta pra gente um amor que não é amor, que não é o amor de Deus, que não é o amor da Bíblia, sabe? É um amor, assim, de sentimentos, e o amor é muito mais do que sentimentos. E aí, quando você depara com as dificuldades, sabe? Você vê, assim, que você vai continuar lutando e fazendo a vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades, por conta que você sabe do propósito, você sabe que Deus tem um propósito sobre isso, você sabe que você tem uma missão neste local. Então, e eu falo agora sobre a questão do preparo por conta de que é muito mais fácil, você não vai sofrer tanto porque você já vai preparado. Então, aproveita esse tempo, mesmo que as fronteiras estão fechadas. Se prepara para o local que Deus vai te ajudar, para você ir, sabe? E eu vejo assim que para Deus nada é impossível. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer muito mais na sua. Se eu continuo aqui, é por causa de Deus, não tenho mérito nenhum. E graças a Deus também que Deus me ajuda com o meu esposo. Então, eu sou muito abençoada por meio do meu esposo, mas é Deus que também toca o coração do meu esposo, sabe? E é questão de tudo, questão de alimento, de roupa. E é incrível porque antes meus pais faziam isso comigo, e agora quem faz comigo é meu esposo. E eu me sinto muito amada. Claro que também tem vezes que eu gostaria de eu ter o meu recurso, eu correr atrás, sabe? Mas por conta do processo, né? Por conta de que eu não tenho muito tempo aqui, e também essa parte de você mudar de um local para outro, não é assim de uma hora pro dia, não é de uma noite para amanhã, né? Que as coisas vão mudar, sabe? Tudo é um processo. E esse processo de sair de um local para o outro também, adaptação, de você entender melhor onde é que você tá e como vai ser sua vida. Então, leva tempo, né? Mas é incrível porque quando você sempre olha para o propósito, quando você olha para Deus, você não vai ter confusão em seu coração, você não vai querer voltar atrás. Pelo contrário, você vai querer realizar o que Deus quer fazer na sua vida. E é isso que eu vejo, que diante da rotina do dia a dia, de trabalho, Deus tem algo muito além, sabe? Muito mais acima disso. E é incrível quando a gente tá realizando o propósito, quando a gente tá fazendo o que Deus quer fazer em nossa vida, vem paz, vem alegria também, vem muita alegria sobre isso. Então, quando eu para o dia e eu cheguei, busquei inglês, estudei, peguei um pouco, ouvi um filme em inglês, eu durmo com a cabeça tranquila e muito alegre por conta disso, sabe? Porque eu fiz o que eu podia fazer no dia, eu pelo menos busquei um pouquinho, não fiquei o dia todo só ouvindo o que eu queria ouvir ou cômoda com a minha língua, sabe? E é incrível por conta de que eu já tinha falado no vídeo anterior, né? Sobre Deus é o Deus dos sonhos, mas a gente também, assim, se a gente já sabe o sonho que Deus tem pra nossa vida, se alguém já profetizou na sua vida, sabe?
você não tem que simplesmente esperar Deus realizar, você também tem que fazer a sua parte. E aí, antes de vir pra cá e quando eu tava no Brasil, eu tive que fazer muitas coisas sobre questão de documentação, eu lembro que eu até pedi ajuda para pessoas que já estavam aqui e eu só conhecia pelo YouTube, mas ainda assim eu não tive ajuda, sabe? Então eu orava muito e falava, meu Deus, e agora? Eu não sei, eu não tô conseguindo, e agora só depende de você, eu não tô conseguindo realizar isso, ou então o que eu faço agora, eu não sei o que fazer. E aí eu posso dizer assim que a busca sobre como realizar, como fazer com que acontecesse, sabe? Eu posso dizer assim que a internet está aberta, sabe? Deixa eu só... A internet ajuda muito, sabe, gente? A questão de você buscar, por exemplo, estudar sozinho uma língua. Eu mesma, às vezes, vou no Prime Cursos, é de graça e tem lá para aprender inglês. Então, esse curso mesmo que eu faço, né, vou falar pelo que eu tô fazendo. Então, eles ensinam alemão, inglês e espanhol. Então, se tem algum desses três que você queira aprender, tá de graça. E é isso, você pode falar pra mim, não tenho recurso e tudo, tenta buscar alguma coisa de graça, ou baixa um aplicativo, sabe? Hoje em dia tá tão aberto, assim, sobre você mesmo estudar sozinho, sobre isso. Mas eu quero falar assim, não desista dos sonhos de Deus, não desista do seu ministério, não desista se você tem um chamado sobre missões, sabe? Não desista do país. Ore também por este país, busca aprender, estar preparado para ir para esse país. Então, a primeira coisa que eu vejo é a língua, não tem por onde fugir, sabe? Sobre isso, então, a não ser que você queira ir para Portugal, e ainda assim Portugal tem diferença mesmo que se assemelhe, é o que mais nos assemelha com a gente, né, com a nossa língua, ainda assim eles têm um sotaque, tem palavras que são diferentes, então tem que estudar um pouquinho, né? Mas eu vejo assim que não desista, a primeira coisa, tenha fé, não desista sobre isso. E a segunda coisa é se preparar, sabe? Não queira ir para um local despreparado, é a pior coisa. E assim, eu consigo, como eu te falei, sobreviver onde eu tô e tudo por conta do meu esposo. Se não fosse ele, eu não sei como seria. Eu acho que eu teria voltado pro Brasil. Eu não iria aguentar a pressão. Mas eu vejo isso, né? Que tem como você se preparar agora, mesmo que a fronteira esteja fechada. Utilize esse tempo para você fazer o que você tem que fazer agora, sabe? E eu vejo assim que tem muitos países que ainda não conhecem Jesus, tem muitos países e locais também que nunca ouviram falar de Jesus, e o fim só vai chegar mesmo quando o mundo inteiro ouvir sobre Jesus, quando o mundo inteiro for pregado, sabe? Quando pregar sobre o Evangelho de Cristo, aí sim irá vir um fim. Então falta sim certos locais. Claro que comparado a antes, né? Cada vez mais está as pessoas ouvindo sobre Jesus e sabendo e conhecendo, mas ainda falta. Então, que a gente esteja fazendo o que Deus quer, que a gente possa assim se mobilizar, sabe? Da forma como dá para se mobilizar agora. A igreja está mudando, mas o propósito de Deus não mudou. Deus continua querendo salvar muitos. Deus continua com a bandeira da salvação, com a bandeira de vida e com a bandeira de Jesus. Jesus é a nossa bandeira. Então, que a gente nunca esqueça sobre isso, que apesar que diante de tantas mudanças que está acontecendo, que ninguém esperava por isso,
Então, ainda assim, Deus continua com propósito, com sonhos para nossas vidas. Deus continua querendo nos abençoar. E o propósito mudou sobre a questão do céu, sobre a vida eterna, sobre Jesus. O propósito não mudou. Então, que a gente possa estar se preparando para fazer a vontade de Deus, e que no momento certo, na hora certa, Ele sim vai nos usar. E é incrível porque Ele quer que a gente saiba, sabe? Ele quer que a gente saiba qual é o nosso propósito, Ele quer que a gente saiba qual é a nossa identidade. Então, nunca perca a sua identidade. Eu mesma, quando vim pra cá e comecei a frequentar a igreja americana, eu tava muito assim, e agora quem eu vou ser, né? Porque é diferente as coisas, tudo é diferente comparado ao Brasil. E aí eu pensava em mudar a minha identidade, eu pensava assim, em virar uma americana. Só que a própria igreja me trouxe coisas, e começou quando eu vi uma música em uma igreja americana em português, sabe? E aí quando eu vi isso, uma música em português, eu parei pra pensar assim, não, eu não quero mudar a minha identidade. Eu tô aqui, mas eu continuo sendo brasileira. Então, a própria igreja me ajudou com isso, sabe? Porque eu já queria mudar até tudo, o meu jeito de falar, ou minha identidade, minhas roupas, sendo que o país aqui eu vejo que eles querem saber quem você é de verdade. Eles não querem uma cópia americana, eles querem que você mostre a sua identidade sem medo, e eles mesmos querem saber sobre isso. E eu fico muito feliz sobre isso, no local que eu estou. Se você também tem o seu coração ou para os Estados Unidos, ou então para Inglaterra, né? Então, deixe aqui seus comentários. Vamos juntos se unir também, né, sobre isso, porque eu quero sim conhecer cada vez mais pessoas que têm um ministério parecido com o meu. E eu vejo assim que cada vez mais Deus quer revelar pra gente, seja por meio de sonhos, seja a gente ouvindo a voz dele, seja em nosso coração, seja também pela palavra, sabe? E é isso, gente. Não desista do seu propósito. Não desista do que Deus quer fazer por meio de você. E entenda que, por meio da sua vida, muitos serão abençoados, muitas pessoas serão abençoadas. Não olhe para as pessoas que não acreditam, pelo contrário. O maior foco tem que ser em Deus, sabe? Então, Deus não desiste da gente. E eu quero deixar aqui sobre a questão de... Eu lembrei, assim, de um profeta, né? Como eu tô falando sobre profecias, né? Mas o profeta Jeremias mesmo, ele não foi reconhecido na época como profeta. Hoje sim ele é. Ele está na Bíblia, a gente vê ele como profeta, na Bíblia fala que ele é profeta. Mas quando ele estava profetizando, então não acreditaram que ele era profeta, não acreditavam que ele era chamado por Deus para ser profeta. Mas ainda assim, ele profetizou e ele fez o que Deus falava para ele fazer. Então, que assim seja com nossas vidas, sabe? É difícil porque a gente quer muito esse mérito de que as pessoas reconheçam sobre quem a gente é, mas eu vejo isso, que quando Deus fala para você fazer uma coisa, você não tem que olhar para o que as pessoas vão pensar. Faz a vontade de Deus e acabou. Se Deus mandou fazer, faz, sabe? Vai vir luta, e muitas das pessoas, né, às vezes até da sua família ou da igreja mesmo, se levanta contra, ou não acredita, ou, sabe? E aí você pode até pensar assim, meu Deus, são pessoas que eu pensava que
iria saber sobre isso, ou que ouve a tua voz, que conhece, que são cristãs. Eu pensei que essas pessoas iriam pelo menos, sabe, acreditar no meu ministério e tudo. Mas ainda assim, Deus está no controle de tudo, sabe? Deus está no controle de tudo. E é incrível porque eu vejo assim, por exemplo, por eu ter aqui o canal, não tem alguém para falar sobre, graças a Deus não falo, o que eu tenho que falar, como eu tenho que fazer, como eu tenho que, qual língua eu devo falar no meu canal, sabe? Eu tenho essa liberdade e eu gosto disso, eu gosto dessa palavra, liberdade, e também eu gosto da palavra verdade. Então, Deus me mostra, sabe, coisas sobre isso, dessas duas palavras de forma bem fortes. Então, eu vejo que, ainda que você, por exemplo, não encontre espaço sobre você querer fazer algo agora, sabe? Então, ter o YouTube é algo assim, que você pode ter seu canal, que você pode falar suas ideias, que você pode mostrar quem você é um meio, ou então você pode encontrar outro meio. E eu vejo assim que não tem nada melhor do que isso. Do que você poder falar com liberdade, de você poder se expressar de forma que ninguém tá falando o que você deve falar, o que você deve fazer, sabe? Porque onde tem liberdade, aí tem o Espírito de Deus. Tá na Bíblia. Onde ali tem liberdade, então o Espírito de Deus está ali. E eu que falo, tá em algumas igrejas, eu não quero citar nomes, mas existe em muitas igrejas isso, né? De querer cortar o Espírito Santo, de não ter liberdade. Porém, isso era um tempo atrás, ainda continua, né? Tem algumas. Porém, eu vejo assim que por ter essa mudança toda, né? Ainda assim Deus está agindo, e ainda assim tem certas igrejas que é isso que eu tenho visto, que tá mudando, que tá tentando melhorar, porque de que adianta a gente obedecer a todo mundo e não agradar a Deus. Então a gente tem que sempre querer agradar a Deus. Então essa coisa de propósito, né? O mover do Espírito Santo, muitas vezes as pessoas não entendem porque não conhece o Espírito Santo, ou então porque às vezes entra espíritos de inveja que não é de Deus, que vem confusão para a pessoa, ou então às vezes orgulho, ou como eu falei também, inveja, ou então não conseguem elogiar o outro, ou não conseguem ver Deus no outro, sabe? E aí simplesmente fala, não, isso daí, essa pessoa não está sendo usada por Deus, ou isso não é de Deus. Então acontece. E eu vejo assim que para a parte de missões, as pessoas vão interrogar mais sobre, se você fala que é missionário e não viaja, então as pessoas vão perguntar, ué, mas se você é missionário, por que você não está viajando? Ou então, se você vai fazer missões, com que dinheiro você vai fazer isso? Então, muitos da igreja vão fazer isso. Vão falar, ou então, até a sua família, sabe? Porém, que o Espírito Santo fale para você o que você tem que falar. Ou então não falar. Eu vejo que se você não sabe o que falar, não tem nada melhor do que ficar calado e tenta dar 3 palavrinhas no máximo e tchau, sabe? Diz, não sei, tô confiando em Deus, ou não fala nada, ou muda de assunto, né, também. Mas é isso, não desista. Primeira coisa é isso, que vai vir sim desmotivação, vai vir sobre você achar que não tá nada acontecendo, ou como Deus vai agir, né? Mas, sabe,
a pessoa que mais me ajudou nesse processo de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos foi a minha mãe. E foi incrível porque eu nunca pensei que minha mãe iria me ajudar tanto, sabe? E é isso que eu vejo, assim, que às vezes a sua ajuda pode vir de uma pessoa que você não imagina. Comigo foi com minha mãe, mas caso você não tenha ajuda de ninguém ou não tem nenhuma ajuda da família, sabe? Eu já ouvi uma história de uma pessoa, de uma mulher que ela era profeta, né? E depois ela virou pastora, mas na época as pessoas chamavam ela de profeta. E aí ela falou, né, que na hora que ela já sabia quem era a pessoa para casar, Deus tinha revelado para ela, ela falou que uma pessoa de outro local, de outra cidade, foi na casa dela para receber uma profecia, para orar por ela e tudo, receber conselho. Ela disse que na hora, essa pessoa, que não era nem da cidade dela, ajudou ela. Então, quando Deus quer, sabe, não tem ninguém que vai te impedir de fazer a vontade de Deus, entendeu? Mesmo que o tempo não é favorável. Eu cheguei também para aumentar a fé de vocês sobre isso, né? Ouvi sobre uma brasileira que na época era, se não me engano, era a Segunda Guerra Mundial, já estava acontecendo e ela queria ir para a Alemanha, imagine. O pior local era a Alemanha, mas ela queria ter essa experiência, né, de viagem, ela não queria estar no Brasil, ela era brasileira e acabou sendo mandada pelo trabalho dela para a Alemanha e trabalhou lá. E eu vi que essa mulher viveu até em torno de uns 100 anos mais ou menos, então imagine, ela passou pela guerra e ainda assim sobreviveu e ainda assim conseguiu trabalhar lá e voltou depois no final para o Brasil, sabe? Mas é isso, sabe? Quando Deus quer, não tem ninguém que impeça. E essa é a minha fé, por conta de que fazer coisas que parecem ser impossível, para Deus não tem impossível. E que a gente continue com isso, com fé e fazendo o que Deus te chama para fazer. E Deus quer que a gente haja por amor. Então, não adianta pensar em um local que você não sente amor. Então, tenta avaliar isso. Já sabe o local que você tem amor, que você gosta, que você não cansa de ouvir a língua que não é nem a sua. Então, tem uma grande possibilidade que é esse o local. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Que vocês fiquem com Deus, que vocês não percam a fé. E o mais importante, que vocês não percam a fé em Deus. Deus tem muitas coisas para realizar em nossas vidas, ainda não acabou. Então, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.